Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Mateus, capítulo 24. Nessa noite, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar conosco a palavra de Jesus, uma dica de Jesus. Tem uma expressão que a gente usa no nosso dia a dia, pelo menos a gente fala dela por aí às vezes, é uma expressão bem popular, jogar limpo. E Jesus joga limpo com a gente. A gente estava cantando aqui, falando de bênçãos, estávamos falando da cruz, o símbolo da igreja é uma cruz vazia. Essa semana em casa também nós estávamos conversando um pouco sobre esse período de quaresma. Na igreja evangélica é muito falado sobre isso, mas a gente reparando a vida das pessoas, algumas pessoas que convivem conosco, e falando, essas pessoas, né, olha, na quaresma eu não vou fazer barba, né? Alguns homens pensam assim, outros, eu não vou beber, eu não vou fumar, eu vou deixar de fazer isso, eu vou deixar de fazer aquilo, e a gente pensando, né, e tem tanta coisa que a gente poderia deixar de fazer na quaresma e continuar fazendo. E o motivo da nossa conversa em casa a respeito dessas coisas é que são coisas que não apontam para aquilo que Jesus tem para a nossa vida, aquilo que Ele espera de nós. E aí, Mateus, no capítulo 24, nós vamos ler esse texto, que é o versículo 14. Jesus jogou limpo com os discípulos, Jesus deu uma dica para eles. Interessante aqui, meus irmãos, no texto que nós vamos ler, que os discípulos de Jesus se preocuparam com a volta de Jesus. Não foi a multidão que acompanhava Jesus, não foram as pessoas que receberam algum milagre da parte de Jesus, mas foram os discípulos. Mateus 24, nós vamos ler os versículos de 1 a 14. Nessa noite a gente vai refletir um pouco sobre a volta de Jesus. O sermão profético, a destruição do templo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. O princípio das dores. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Eu gostaria que nós repetíssemos o versículo 6 juntos. Vamos lá? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Eu gostaria que nós pudéssemos orar. Pai, nós lemos a Tua palavra, e a Tua palavra é a boca do Senhor falando a cada um de nós. E nós te pedimos, ó Deus, agora no nome de Jesus, que naquilo que falarmos, naquilo que ouvirmos, ó Pai, que haja entendimento vindo do Espírito Santo para a nossa vida, no nome de Jesus, e para a glória de Jesus nós oramos. Amém. Os discípulos, meus irmãos, perguntaram para Jesus: qual o sinal do final dos tempos ou da consumação dos séculos? Essa palavra, meus irmãos, ela precisa incomodar o nosso coração. Discípulo de Jesus, ele se preocupa também com a volta de Jesus. Nós vimos para a igreja para sermos abençoados,
Tivemos um louvor abençoado aqui nessa noite, graças a Deus, os irmãos estão de parabéns, até pelas músicas que escolheram. E a gente trabalha, e o nosso trabalho secular é fruto da bênção de Deus sobre a nossa vida, a nossa capacidade, aquilo que a gente conquista, aquilo que nós temos conquistado. Mas nós não podemos perder algumas referências da palavra de Deus para a nossa vida. A Bíblia diz aí no versículo 1, do capítulo 24, que quando Jesus estava saindo do templo, ia se retirando, Jesus estava na igreja naqueles dias, aproximaram-se dele os discípulos para mostrar para Jesus a construção do templo. Olha Jesus, nós colocamos mármore aqui, em algumas versões fala a fundação do templo, né? Olha, a fundação está bem feita, é um prédio joia, agora só falta fazer o piso. Tem para nós aí uma oferta de 300 mil reais para a gente terminar essa igreja no nome de Jesus. E aí Jesus, parece que cortando barato, os discípulos, gente, é muito legal isso aqui, casa de Deus, porta dos céus, tanto que eu estou aqui com vocês, mas não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E depois Jesus foi para o Monte das Oliveiras e começou a conversar em particular com os discípulos. Meus irmãos, eu estou frisando muito isso no início aqui da nossa fala, porque a gente vive uma época que nós nos preocupamos, sim, corremos bastante, temos nossos motivos até justos. Não é errado a gente correr. Essa semana a gente estava até falando, né, sobre, por exemplo, os feriados prolongados, né? Passou o feriado do carnaval, a gente ficou um período grande sem feriado. A vida está passando muito rápida, a gente já está aqui celebrando, né, o encontro de mulheres, né, que foi ontem, que foi uma bênção, mas já passou também. Está vendo como é que a nossa vida passa rápido, as coisas acontecem, assim a gente marca, as datas chegam, as coisas acontecem. E os discípulos, em particular, conversando com Jesus, olha o versículo 3 da sua Bíblia. Eles pediram para Jesus: Jesus, mestre, dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Meus irmãos, isso é muito importante, porque os discípulos, eles fizeram a obra de Deus, eles faziam a obra de Deus, eles estavam com Jesus, eles caminhavam com Jesus, mas eles estavam aprendendo de Jesus não só para esta vida. Eles ficaram preocupados: Jesus, o Senhor está falando aí de final dos tempos, algumas versões bíblicas não falam consumação do século, né? Fala fim do mundo. E o fim do mundo, meus irmãos, é uma realidade. Eu sei que alguém pode pensar: não, mas Jesus tem voltado, tem mesmo. Lá na minha casa, por exemplo, Jesus já voltou para o meu pai, voltou para minha madrasta, voltou para minha mãe, há muito tempo atrás, já voltou para muita gente aqui da nossa família secular, não é mesmo, Ítalo? Jesus tem voltado, isso é uma realidade. Mas a Bíblia também fala de uma volta majestosa, gloriosa. A Bíblia diz que ele virá com poder e grande glória, fala do arrebatamento da igreja. E a gente precisa saber dessas coisas, meus irmãos, não só no conhecimento bíblico, né? Eu fico muito observando bastante que as pessoas gostam de postar no Instagram a respeito da Bíblia, né? E a gente vê tanta gente, né, que hoje é dona da verdade, gente que, como eu costumo dizer, que está querendo reinventar a roda, pastor, gente que quer pregar um novo evangelho, gente que apresenta um Jesus, usar uma expressão do pastor Levi aqui com a gente, né? Um Jesus coach, um Jesus de prosperidade, mas apresenta um Jesus que não tem renúncia. O Ítalo falava aqui, né, sobre nós pedimos perdão a Deus pelo nosso pecado, e a gente pede perdão para Deus pelo nosso pecado, mas a gente não muda às vezes a nossa atitude, e a gente sai da igreja, e longe da igreja, fora do ambiente dos irmãos aqui, né, a gente vive aquela vida do cada um por si, Deus por todos. Se eu puder levar vantagem, eu vou levar vantagem, se eu puder ter prazer nisso, eu vou fazer isso, ninguém está vendo mesmo. E os discípulos em particular, eles tinham uma preocupação de agradar a Deus de todas as maneiras e também de estar apercebidos da volta de Jesus. É interessante isso, meus irmãos, porque desde que Jesus veio ao mundo, na forma humana, já se passaram praticamente 2025 anos. E os discípulos lá do primeiro século, quando as coisas estavam começando, quando a igreja estava nascendo, quando Jesus ainda nem tinha sido assunto aos céus, né? Jesus ainda nem havia sido crucificado, os verdadeiros discípulos de Jesus, eles já tinham uma preocupação com a volta de Jesus. E Jesus dá um alerta para eles no versículo 4 do capítulo 24 de Mateus, dizendo: olha, gente, vede que ninguém vos engane. Vocês têm que tomar cuidado, porque as pessoas, ou os falsos mestres, ou o falso evangelho, ou um evangelho que não exige renúncia, um evangelho que não é participativo, um evangelho que
não se preocupa com a obra da evangelização, das missões, com o estar na igreja, com uma vida de santidade. O Evangelho que não se preocupa em sustentar a obra do Senhor também com os nossos bens, mas também com a nossa presença, com a nossa oração, com o nosso crescimento enquanto homem e mulher de Deus. Esse Evangelho também, que é o joio, vai ser pregado no meio de vocês. E eu estava dizendo no início, usando uma expressão muito jovial, muito jovem, né? Jesus deu uma dica: olha, tomem cuidado, não sejam enganados. Não fica achando porque você está sendo bem sucedido nessa vida, que você está fazendo alguma coisa que as pessoas não sabem, que é sinal da minha aprovação por você. Como já foi dito aqui nessa noite pelo pastor, né? É muito mais sinal da misericórdia de Deus sobre a nossa vida, dizendo: olha, muda de vida, muda teu comportamento, muda seu palavreado, muda a forma de você tratar a tua família, muda a forma de você viver a vida da igreja. É muito mais sinais da misericórdia de Deus, meus irmãos, do que da aprovação de Deus sobre a nossa vida. Então Jesus falou para nós: gente, vede que ninguém vos engane. A Bíblia diz, né, no Provérbios, que tem caminhos que para o homem parecem caminhos bons, mas no final são caminhos de morte. Deus é que tem que ter, meus irmãos, a última palavra a respeito das nossas escolhas e do nosso modo de viver. E continuando a leitura, versículo 6, se você tiver caneta aí, grifa isso na sua Bíblia: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis. Olha o que a Bíblia diz: porque é necessário assim acontecer. É interessante Jesus, um tanto irônico, Jesus falando assim para os discípulos: gente, vocês vão ver falar de guerra, vocês vão ver falar de guerra lá em Israel. E tem muita gente, né, que gosta desse lado místico de Israel. Tem igreja, né, que põe a bandeira de Israel sobre o altar e olha para Israel: Israel é a figueira, Israel é o relógio do mundo. Tem gente que gosta desse lado escatológico. Tem crente que, se pudesse, pastor Levi, ia querer adivinhar: olha, Jesus, o senhor não sabe, mas eu fiz conta aqui na Bíblia, o senhor vai voltar em 2050, o senhor vai voltar em 2026, na próxima eleição presidencial. Tem gente que olha para isso acontecer e pede para Jesus voltar depois do segundo turno. É assim. E Jesus fala assim: gente, essas coisas eu não quero que vocês fiquem assustados com isso. Interessante Jesus falar sobre isso. Está tendo guerra, está tendo guerra, vai acontecer as guerras, vai acontecer algumas coisas que vão chamar a nossa atenção, mas Jesus falou: gente, isso ainda não é o fim, e essas coisas são necessárias acontecer. Depois Jesus vai explicando mais algumas coisas aqui. Essa mensagem até, meus irmãos, ela teria uma segunda parte, porque depois, no capítulo 25 de Mateus, Jesus começa a falar de algumas coisas práticas que os discípulos precisavam fazer como sinais da presença de Deus na vida deles, para quando houvesse o arrebatamento da igreja, ou um chamar particular de cada um de nós para Deus, as nossas vidas estivessem consagradas, santificadas, fazendo a vontade de Deus. Então Jesus começa dizendo: gente, não se assustem, vocês vão ter tempos difíceis, essas guerras vão acontecer. Tem as guerras que acontecem lá, as guerras geográficas, mas tem as nossas guerras particulares também. Muitas famílias em guerra hoje, muitas famílias se odiando hoje. A Bíblia fala em muitos vão se odiar. A Bíblia fala de traição, meus irmãos, e traição em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Você pode pensar em traição de várias formas: matrimonial, a traição também financeira, sabe, a traição dos negócios, a mentira. Tudo isso são sinais da vinda de Jesus. E é interessante que Jesus, falando disso, Jesus estava dando um parâmetro para nós. Observe a sua vida. Você é discípulo, você é seguidor de Jesus, você é alguém que está na caminhada da igreja. Observe, você tem sido uma pessoa, né? Eu e você temos sido pessoas que observamos os ensinamentos de Jesus e os colocamos em prática, ou somos daquele que vem para o culto, a gente ouve uma palavra abençoada aqui, às vezes ficamos até arrepiados, choramos, nos sentimos comovidos, nos sentimos até persuadidos. A Bíblia fala lá em Atos, que quando Paulo estava diante de uns oficiais de Roma, a Bíblia diz assim que aquele oficial olhou para o apóstolo Paulo e disse assim: olha, quase que você me consegue me fazer um cristão. Ele, ouvindo as palavras de Paulo, do apóstolo Paulo, lá em Atos, eu não lembro agora do texto,
Aquele homem, ouvindo Paulo, achou a palavra de Deus interessante, algo tremendo, viu as coisas de Deus na vida do apóstolo Paulo, e no final ele disse: Paulo, olha, foi muito legal o que você me falou, você quase me tornou um seguidor de Jesus, mas vamos parar por aqui, tá bom, eu quero viver a minha vida, você fica com o seu Jesus lá, que eu fico com o meu reinado em Roma aqui. Trazendo para nós aqui, meus irmãos, quando Jesus fala dessas coisas, e ele fala para ninguém nos enganar, Jesus está falando assim: olha, toma cuidado para você não ficar preocupado demais em tirar o cisco do olho do seu irmão, e você mesmo ser enganado achando que você é crente o suficiente, que você é bom o suficiente, que você está preparado o suficiente para a volta de Jesus. Isso é muito importante, meus irmãos. A gente precisa refletir sobre essas coisas. A igreja de Jesus, ela nasceu em cima dessa promessa da volta de Jesus. Lembra que domingo passado, na escola dominical, esse texto foi citado pelo pastor Levi. Volta a tua Bíblia, aliás, adianta a sua Bíblia um pouquinho, lá em Atos capítulo 1, versículo 11. Atos capítulo 1, ele fala da ascensão de Jesus, quando Jesus foi elevado aos céus. E lá no versículo 11, os anjos aparecem para os discípulos. E eu acho interessante, meus irmãos, esse versículo. A gente vai ler ele junto daqui a pouquinho, mas eu gostaria de uma pequena reflexão. É que apareceram dois varões, dois anjos, ao lado dos discípulos. E antes deles falarem do Espírito Santo que seria derramado em Atos 3, antes deles falarem das viagens missionárias de Paulo, dos milagres que o apóstolo Paulo, Pedro fizeram, ele e Silas na prisão, por exemplo, de tantas outras coisas, a igreja começa debaixo dessa promessa da vinda de Jesus uma segunda vez. Vamos lá? Eu vou ler uma primeira vez o versículo 11, e a segunda vez eu gostaria que os irmãos lessem comigo. Atos 1:11. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Vamos juntos? Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. A igreja nasce debaixo dessa palavra. Olha, gente, vocês estão entusiasmados, achando legal. Olha, Jesus realmente ressuscitou, graças a Deus. Ele está sendo elevado aos céus. Ele prometeu que seria dessa forma, mas os anjos disseram para os discípulos: gente, vocês precisam cuidar da vida de vocês aqui, hoje. Nós precisamos, porque esse Jesus vai voltar. Essa é a primeira promessa de Atos. Ele vai voltar. Da mesma forma que ele subiu, Jesus vai voltar. E nós, meus irmãos, enquanto igreja, povo de Deus, homens e mulheres, pessoas, seres humanos, obras da criação de Deus, nós precisamos ter essa visão para a nossa vida. Tudo aqui vai passar, meus irmãos. Eu sempre cito esses exemplos porque a gente conversou muito isso nesse período. Quando a gente passa pela experiência da morte, de algum familiar nosso, cada um reflete de uma maneira, mas uma coisa que me chamou muita atenção é que não leva a nada, meus irmãos. Nós sabemos disso. E mesmo sabendo disso, a gente vive agarrado às coisas dessa vida, como se a gente fosse levar as coisas conosco, como se as nossas coisas fossem nos acompanhar. E nós não estamos dizendo, meus irmãos, que é errado ter coisas. Tanto que muitos de nós, amanhã, se Deus quiser, 5:30 da manhã, relógio despertando, todo mundo levantando para trabalhar, porque a gente precisa sobreviver, a gente precisa conquistar. Deus nos deu capacidade, trabalho, saúde, a gente vai trabalhar no nome de Jesus. Mas, meus irmãos, nós não podemos perder o rumo da nossa caminhada cristã. E isso tem uma consequência quando a gente perde esse rumo da caminhada cristã. Quando a gente passa a não acreditar mais na volta de Jesus, mas meus avós já falavam sobre isso, desde que eu vou na igreja, desde que eu nasci na igreja, cresci na escola dominical, na sala das crianças, é falado da volta de Jesus e parece que é uma coisa tão distante. Teve um pessoal que achou que Jesus voltava lá em 1988, depois teve um outro pessoal que achou que Jesus voltaria no ano 2000. Tinha gente que acreditava, pastor Levi, que 2000 chegaria, 2000 passaria, no versículo da Bíblia. E muita gente acreditou nisso: 2000 chegará, mas 2000 não passará.
E graças a Deus nós estamos em 2025. Outros acharam que Jesus ia voltar lá em 2012. Teve até um período que tinha um livro muito famoso no meio evangélico, né? O famoso Deixados para Trás. E teve muita gente que pensa nessas coisas, mas dessa forma. A gente fica iludido com a data, ou tentando encontrar a data, meus irmãos, e a gente esquece, né, de viver o verdadeiro evangelho. No final do versículo, do capítulo 14, 24, né, versículo 13 e 14 aí de Atos, Mateus, melhor dizendo, Mateus, versículo 13 diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. O versículo 14: e será pregado o evangelho do que, meus irmãos? Qual é o evangelho? O evangelho do? Não é o evangelho da prosperidade, essa prosperidade barata que é pregada por aí. Não é o evangelho da falta de santidade e de compromisso com a palavra de Deus. Jesus disse que era o evangelho do reino. Depois, se a gente adiantar a nossa Bíblia um pouquinho, isso aqui também dá um bom estudo de escola dominical. Lá em Romanos, a Bíblia vai dizer assim para nós que o reino de Deus consiste em alegria e paz e justiça do Espírito Santo. Mas antes, lá em Romanos, diz assim: olha, o reino de Deus não é comida, mas também não é bebida, é alegria, justiça e paz do Espírito Santo. Jesus, depois aqui mesmo em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, ele diz assim: olha, gente, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, o evangelho do reino, meus irmãos, ele está sendo pregado. É o evangelho pregado pela igreja verdadeira, a igreja que tem placa, com o nome, né? A placa, o nome metodista, presbiteriano, batista, católica, universal, Deus é amor. Não é isso. É o evangelho de vidas que testemunham a respeito de Jesus, com o seu modo de viver, com a sua vida transformada, com a sua vida convertida. Olha, eu caminhava no sentido do pecado para cá, mas aí eu me converti, eu aceitei a obra de Cristo na minha vida, eu pedi perdão pelos meus pecados, Cristo me perdoou, eu tomei posse desse perdão, e como retribuição e como sinal da presença do Espírito Santo na minha vida, eu tenho uma vida diferente. Eu também sofro, a minha família também não é perfeita, mas eu tenho um alvo. E Jesus, que é o meu mestre, disse que não era para eu não ser enganado. Então eu olho para o alvo. Para a cruz eu vou, nós cantamos aqui. Eu tenho um alvo, o meu alvo é Jesus. E uma das marcas, né, voltando aqui para o texto de Mateus, a Bíblia diz que por se multiplicar o pecado, as coisas erradas, o amor se esfriaria de quase todos. E aqui que eu gostaria de chamar um pouco da nossa atenção, meus irmãos, enquanto igreja. O termômetro de Deus para a nossa vida nesses dias, ou um dos termômetros, seria o quanto nós temos amado. Para nós, homens, a palavra amor é um pouco estranha, né? Nós, homens, temos dificuldade em falar de amor, tanto o amor romântico, né, do homem para com a sua esposa, para com a mulher, como do amor, de modo geral. Mas Jesus falou que uma característica da volta dele era a falta de amor. É o que a gente tem visto, meus irmãos. A gente às vezes não cuida da nossa família como deveríamos cuidar. A gente não cuida da nossa saúde, que Deus tem nos dado, e a gente deveria cuidar melhor da nossa saúde. A gente não aproveita a mordomia, expressão que o pastor David tem usado muito nesses dias conosco. A mordomia dá a oportunidade de termos uma igreja que se prega o evangelho saudável, que nos ensina que precisamos ter um compromisso com Deus, que vai além do culto do domingo à noite, que vai além do encontro com as mulheres, que vai além dos nossos encontros aqui na igreja, mas uma vida diária com a presença de Jesus em nós. Muitas pessoas gostariam de ter uma oportunidade dessa que nós temos, e às vezes nós, por causa dessa falta de amor às coisas de Deus, por causa desse esfriamento do amor, estamos abrindo mão disso, estamos desperdiçando essas coisas, e Jesus nos chama para uma conversão verdadeira e real para com a sua vida e com a sua palavra. O Evangelho, meus irmãos, ele é pregado, independentemente de você ou eu levar ele a sério. Tem outras vidas esparramadas pelo mundo pregando esse Evangelho. E o interessante é que o sinal dessa volta de Jesus, que ninguém sabe dia nem hora, vai ser a pregação do Evangelho. E quando eu e você somos
chamados, conclamados: olha, você vai ser participante dessa obra, você também está sendo participante da vinda de Jesus, porque ele diz: olha, assim que esse evangelho for pregado por todas as nações, então virá o fim. E fica uma pergunta para nós, meus irmãos: nós estamos preparados para o fim? O fim em volta de Jesus, ou o fim da nossa vida? A gente costuma até dizer: não, se eu estiver na fila, né, todos nós estamos numa fila, né, a respeito da morte, mas a gente sempre fala: nessa fila pode passar as pessoas à nossa frente, não é assim, meus irmãos? A gente fala assim: olha, eu pelo menos falo, se Deus quiser, eu quero viver uma vida inteira e mais 6 meses, porque a gente tem medo da morte. É uma coisa que nos incomoda. A gente pode até falar na igreja: não tem, estou preparado, mas temos medo, temos medo. E Jesus fala para nós que essa vinda, esse encontro, ele é real, ele é necessário, e ele quer que nós estejamos com ele. Mas para isso, meus irmãos, nós não podemos ser enganados. Vede que ninguém nos engana. A volta de Jesus, meus irmãos, ela precisa ser uma realidade para nós enquanto igreja. A nossa vida, né, a nossa meta, as nossas metas, ela tem que ser para falar de Jesus, para viver por Jesus, para proclamar o Evangelho de Jesus. O ídolo dizendo aqui a respeito de oração, né, 25 anos orando para alguém da família. É por isso, meus irmãos, que nós pregamos o Evangelho. Também para que as pessoas tenham uma vida melhor, sim, aqui, mas também para salvar as pessoas do inferno. O inferno é uma realidade. Jesus falou muito sobre o inferno, sobre o ranger de dentes, sobre o choro, sobre estar longe da presença dele, longe da presença do Pai. Foi Jesus que tratou disso. Jesus tratou muito mais disso do que os discípulos todos, do que os apóstolos todos. Jesus disse: gente, abre a tua Bíblia comigo, né? Jesus falando, né? João, adianta a tua Bíblia um pouquinho. O pastor Levi tem estudado João com os irmãos, né, nessa reunião de quinta-feira. João 14. Jesus confortando os discípulos, né? Falando com os discípulos. João 14, a gente vai ler alguns versículos aí. João 14, de 1 a 6. Vamos ler juntos? Vamos lá? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim também. Jesus dizendo: gente, vou preparar lugar para vocês. Lá em Mateus 24 a gente leu Jesus falando para os discípulos: gente, eu vou voltar, esse mundo vai passar, essas coisas aqui que hoje existem, elas vão ficar para trás, e por causa do esfriamento do amor, o pecado vai aumentar, vai ser abundante. E Jesus fala de uma responsabilidade pessoal. Ele fala assim: olha, se você perseverar até o fim, se você levar o negócio a sério, se você não pisar na bola, se você for homem de Deus, mulher de Deus, na acepção da palavra, você pode ser imperfeito, sua família pode ter os problemas que ela tem hoje, mas se você for um homem ou mulher de Deus consagrado, alguém que busca a comunhão do Espírito Santo, alguém que lê a palavra de Deus, alguém que procura somar na vida das pessoas de uma forma positiva, alguém que ora com as pessoas, alguém que sabe ouvir, alguém que sabe perdoar, alguém que também sabe reconhecer os seus erros, se você for uma pessoa que não seja preguiçosa, que você pague as suas contas em dia, sabe? Se você for um bom cidadão, meus irmãos. A Juliana estava falando aqui esse dia sobre caráter, né? E eu vou ter que voltar um pouco a Bíblia aqui, meus irmãos, porque a gente aqui trabalha também com escola, né? A gente tem essa questão do querer ensinar de uma forma prática. E eu gostaria que você voltasse a sua Bíblia, lá no Salmo 15. Eu gosto muito do Salmo 15. Nosso foco nessa noite, não estou falando da volta de Jesus, mas para quem Jesus vai voltar, no sentido de salvação, meus irmãos,
O homem e a mulher de Deus, ele precisa ter algumas características que a Bíblia nos aponta. Em Salmo 15, lá no Antigo Testamento, Davi, movido pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, já tinha ideia disso. Olha o que diz o Salmo 15: o cidadão dos céus. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aí vem a resposta: o que vive com integridade e que pratica justiça e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Meus irmãos, tem um vizinho chato, não tem? E o duro é quando o crente é um vizinho chato. Aí a gente fala do sangue de Jesus, né? Misericórdia, né? Olha aí, olha o que a Bíblia diz, meus irmãos: não lança injúria contra o seu vizinho. Ele não corta a cerca de arame do vizinho, ele não deixa o gado dele dar prejuízo para o vizinho, ele não deixa o cachorro dele ficar mordendo um líquido do outro lado e a gente querendo dormir, sabe? Quando ele vai brigar com a esposa, ele fala baixinho para o vizinho escutar. Porque não lance injúria contra o seu vizinho, está na Bíblia, meus irmãos. O que aos seus olhos tem por desprezível réprobo, mas honra aos que têm o Senhor. Essa palavra réprobo aqui, estou dizendo assim, aquele que não fica bajulando quem faz coisa errada. Tantas pessoas passam por nós e a gente tem um senso de bajular as pessoas por causa daquilo que as pessoas têm. Claro, meus irmãos, a gente trata as pessoas com educação, naquilo que a gente puder atender as pessoas, a gente atende, a gente faz, a gente depende das pessoas, às vezes trabalhamos para pessoas assim, ou prestamos algum serviço para alguém assim, mas a Bíblia fala que quando a gente vê que aquelas pessoas não compactuam, né, das coisas certas da vida, a gente deve se afastar desse tipo de relacionamento, porém, a gente precisa honrar as pessoas que temem a Deus. Eu fico vendo isso, às vezes, na vida dos jovens, né? Às vezes o pai e a mãe simples, luta, batalha, né, para ver o filho ou a filha bem, e de repente o filho ou a filha consegue alguma coisa na vida, Deus abençoa, abre uma porta, se torna alguém reconhecido socialmente, um médico, alguém famoso aí, né? Mas não olha para a família, não olha para a igreja que o abençoou, não no sentido de ficar devendo favor, não é isso, meus irmãos. A Bíblia fala de honra, olha aí, ó, honra aos que temem o Senhor. E às vezes o pai e a mãe são pessoas de Deus, ou vice-versa também, né? O pai e a mãe, então tem um filho, uma filha, gente de Deus, gente do altar, mas dentro de casa, o testemunho é errado, o jeito de negociar é errado, sabe, as coisas que as pessoas fazem são erradas, mas a Bíblia fala que o cidadão dos céus, aí diz que o Salmo 15 fala, ele honra os que temem o Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, a Bíblia está dizendo aqui de manter a nossa palavra, de manter a nossa palavra. Por isso que a gente precisa pedir para Deus, Deus nos dá sabedoria, que eu tenha uma boa palavra, uma palavra temperada, como o Salmo, como diz a tua palavra, uma palavra de Deus, sabe? Uma palavra, olha, se eu não puder falar nada, eu fico calado também. Porque não empresta o seu dinheiro com usura. Isso aqui é juro alto, viu, meus irmãos? Usura é juro alto. Nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede, não será jamais abalado. Esse salmo, meus irmãos, está dizendo, está mostrando algumas características das pessoas que estão preparadas para a volta de Jesus. Voltando para o texto de Mateus 24, a volta de Jesus, ela é uma realidade. As coisas erradas, versículo 12, de Mateus 24, 12, por se multiplicar a iniquidade, elas têm uma tendência de nos fazer apagar, esfriar. A Bíblia fala que o Espírito Santo, quando foi derramado em Atos, em Pentecostes, ele apareceu como línguas de fogo. E Jesus falando do esfriamento, olha, cada pessoa se esfria na fé, se esfria nos relacionamentos, se isola de uma maneira errada, né? Não querendo ter comunhão com as pessoas, nem dentro de casa, nem dentro da igreja, às vezes no trabalho também. Quando as pessoas se isolam, se esfriam, elas correm o risco, meus irmãos, de perderem a oportunidade de estarem com Jesus. O versículo 13 desse mesmo texto que nós temos, né? Eu estou terminando, diz assim para nós: olha, persevere, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Uma outra característica, meus irmãos, do homem e da mulher de Deus é a perseverança. Se nós quisermos saber se nós estamos no caminho de Deus, meus irmãos,
é nosso olharmos, como é que tem sido a nossa caminhada. A gente está perseverando em fazer as coisas certas? A gente está perseverando em querer cuidar do nosso próximo? Não é cuidar da vida do próximo, mas é cuidar no sentido de, olha, eu estou aqui, eu posso te ajudar, eu não sei muito a respeito disso, mas eu posso orar com você, eu posso te dar uma carona até a igreja, eu sei que você é uma pessoa muito chata, não é uma pessoa muito legal, mas eu também não sou, mas a gente pode caminhar junto no nome de Jesus. A tua família passa por dificuldade, a minha também passa, mas juntos em Jesus a gente pode conseguir um milagre. Sabe, meus irmãos? A pessoa que persevera é assim. Às vezes as coisas não acontecem da maneira que a gente gostaria que acontecesse. Às vezes as coisas não funcionam, né, do jeito que a gente gostaria que funcionasse, não são do jeito que nós gostaríamos que fôssemos, mas a gente continua acreditando. Olha, Jesus, o Senhor falou que estaria comigo todos os dias, lá em Mateus, em 28, e eu acredito nessa promessa. O Senhor disse que o Senhor vai voltar, e eu quero estar preparado para a volta do Senhor, mas se o Senhor também me levar, eu tenho certeza da minha salvação no nome de Jesus. O Evangelho do Reino, meus irmãos, é a característica dos discípulos de Jesus. O discípulo e a discípula de Jesus, ele vive debaixo do Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino de Jesus, do Reino de Deus, o Evangelho apresentado por Jesus, as boas novas, né? O Evangelho significa as boas novas de Jesus. Ela nos aponta para a vida do nosso próximo, ela nos aponta para a vida nossa com Deus, né? Para a nossa comunhão com Deus. E esse Evangelho também nos mostra que existe sim uma promessa de Jesus na sua vida, e nós precisamos estar preocupados com isso. Não é viver uma vida medrosa, procurando, né, olha, esse pastor falou que Jesus vai voltar ano que vem, esse outro pastor falou isso. Não é essa a preocupação que Jesus fala. A preocupação aqui é o nosso estilo de vida. O que nós temos para apresentar para Jesus na sua volta? O que eu e você temos? Vamos ser bem práticos. Jesus voltando para nós, o que nós temos para apresentar? O que você está pensando nisso, né? Por exemplo, agora, o que você está pensando? Os teus intentos para essa semana que se inicia amanhã, que começou hoje, Deus tem aprovado aquilo que nós fazemos quando ninguém está próximo de nós. Deus tem aprovado. Ele falou sobre caráter, lembrando das lições da escola dominical. Diz um grande pensador, né, que caráter é aquilo que a gente faz no escuro, quando ninguém está vendo nada. Ali nós revelamos quem nós somos de fato. E a palavra de Deus para nós nessa noite, meus irmãos, é essa: Jesus vai voltar, é uma realidade. Nós gostemos ou não disso, foi Jesus mesmo que tratou desse assunto. Mas em João 14, tem uma palavra de ânimo para nós, de conforto. Ele está preparando lugar para mim e para você. A gente precisa crer nisso também. Olha, ele falou para os discípulos: gente, eu vou preparar lugar para vocês. Mas a gente precisa aproveitar dessa mordomia, dessa oportunidade. Jesus, eu quero estar contigo, como diz o ladrão da cruz. Lembra-te de mim quando vires do teu reino. Jesus está preparando lugar para mim e para você. Mas a pergunta principal dessa noite é essa: eu e você estamos aceitando ou queremos aceitar esse lugar que Jesus está nos preparando com o nosso estilo de vida? João 14,6 é um versículo muito conhecido, vou parar por aqui. Diz assim: Jesus, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nessa noite, meus irmãos, eu gostaria que a gente saísse daqui incomodado com isso. Jesus, eu não sou uma pessoa perfeita, nós não somos. Aliás, na igreja nós não pregamos essa perfeição que muitos filósofos lá fora pregam, que muitas religiões pregam. Não é isso. A perfeição, ela existe em nós por causa da presença do Espírito Santo, por causa da presença de Jesus em nós, por causa da comunhão com a igreja de Cristo. É Ele que nos faz perfeitos por causa da sua palavra e da presença do Espírito Santo. Mas esse versículo, quando diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus está falando assim para nós essa noite: olha, gente, vocês têm que passar por mim, eu sou a porta. E eu estou aqui nessa noite. Eu quero dar conserto para a sua vida. Você não precisa olhar a eternidade ou a volta de Jesus como algo assombroso, desde que a nossa vida esteja colocada em Jesus. Eu costumo usar essa expressão, né? Jesus nos garante. Ele fala: se você passar por mim, você pode ficar tranquilo, que a volta de Jesus para você vai ser uma coisa tranquila também, no nome de Jesus. A volta de Jesus não era para colocar medo, mas para colocar esperança.
saber que Jesus vai voltar não deve gerar em nós outra preocupação a não ser alegria. Jesus disse: eu vou preparar os lugares. E eu quero dizer, Jesus já preparou. Ele já está voltando. Já temos um lugar garantido lá, para mim e para você. Você só não vai entrar se você não quiser. Mas se você quiser, Ele deu a receita para você chegar lá. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Amém? Deus, que palavra boa. Nós queremos, Deus, que o Senhor nos ajude a nos consagrarmos a Ti, a buscar uma vida de santidade, para que a Tua palavra ela não seja boa apenas na nossa mente, mas que ela possa descer para o nosso coração, e que nós possamos, Deus, nos alegrar na esperança de que o Senhor voltará em breve. Pai, eu não sei se o Senhor vai voltar para mim hoje, eu não sei se o Senhor vai voltar para algum desses irmãos hoje, mas Deus, nós não teremos desculpas, nós não teremos nenhuma justificativa que poderá, Senhor, fazer o lugar da obra da cruz, porque o Senhor nos amou até a morte de cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, Deus, o Senhor sabe o que cada um agora está pensando, refletindo, o que esta palavra, Deus, trouxe à tona no coração, na mente de cada um. Senhor, que nós possamos vivenciar a nova vida em Ti, que nós possamos ser, Senhor, nos alegrar em Ti. E se por acaso, Deus, alguém aqui ainda não entregou a vida a Jesus, fala no coração dessa pessoa, para que essa pessoa tenha a oportunidade de experimentar um novo nascimento, que ela não contente só em ser religiosa, que ela possa rejeitar o conceito só de ser religioso e possa buscar experimentar um novo do Senhor, um regenerar do Senhor, um novo nascimento do Senhor. Pai, o Senhor tem nos dado a oportunidade de saber, de crescer, de experimentar. Dilata a nossa alma, para que o Teu Espírito possa fazer a obra do nosso coração. Muito obrigado por essa palavra, pela vida do Teu servo. Deus continua a se revelar a Ele através da Tua palavra. Ministramos sobre Ele o Teu melhor. Senhor, em nome de Jesus é que eu oro. Amém.